tarde a todos os catarinenses, estamos ao vivo em mais uma mesa redonda nessa sexta-feira. Hoje é 18 de setembro, nós abrimos um show da tarde com esse mágico da música brasileira. Vamos aplaudir ele, Donato Ramos! Aí, garotinho, tudo bem? Tudo bem. Essa música, essa canção, ela nos... Imorredora, né? Encanta. É. Fiquei encantador agora. É uma prosa, né? É uma prosa. Donato, e você já brinca com esse aparelhinho há quanto tempo já, Donato? Faz pouco tempo, faz 74 anos. Hoje nós temos aqui um cara que ele é da Academia de Letras do Brasil, né? Pois é, com prazer nós recebemos o meu presidente, presidente da minha academia, que é a Academia de Letras do Brasil, seccional de Florianópolis. Obrigado pela sua vinda ao Show da Tarde! É claro que é sempre uma emoção, é sempre diferente, é sempre uma oportunidade para que o telespectador, o internauta, o mundo possam aprender respostas transparentes, perguntas transparentes, resposta transparente. Essa hoje é a necessidade dos jovens, dos adultos, dos intelectuais, enfim, um programa feito para as pessoas que têm bom gosto, para as pessoas que desejam aprender. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a redução da maioridade e vamos falar também da custódia, e é claro, para responder essas perguntas, ele é renomado, ele é da Academia de Letras, já foi presidente da Crimesc, é um advogado criminalista. Vamos aplaudir ele, doutor Valdir Mendes! Muito bem, é o Show da Tarde, nessa sexta-feira, 18 par. Eu estou vendo que vocês estão assim, sei lá, viajando, pensando em quem. Então vamos recarregar as nossas baterias. Para isso eu estou convocando o nosso espiritual pastor Taborda! Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, doutor Valdir, amigos da mesa, amigo telespectador. Toda sexta-feira eu começo o programa aqui em 2 minutos. Isso parece pouco tempo. Talvez perguntaram para Rui Barbosa, parece fácil de falar em pouco tempo. Perguntaram para Rui Barbosa, o famoso Águia de Aia, especialista em discursos, o mais famoso brasileiro, quanto tempo ele levaria para preparar um discurso de 2 horas. Ele disse, cerca de 2 minutos. Todos aplaudiram. E aí alguém perguntou, quanto tempo você levaria para preparar um discurso de 2 minutos? Pelo menos 2 horas. Não é fácil falar pouco. A Bíblia, hoje falaremos sobre leis. Eu sou pastor e falo de Bíblia. E a Bíblia diz, o mandamento é puro e santo. A lei é boa. O mandamento é justo, puro e bom. Hoje nós vamos falar sobre coisas boas, sobre leis. E eu quero que você fique conosco até às 14 horas, que o programa vai ser show. E que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Tadeu Soares e também o Dr. Valdir. Queremos também dar boas-vindas aos amigos do Dr. Valdir Mendes, que estão fazendo parte da nossa mesa. É um prazer em recebê-la. E, é claro, em geral, é sempre bom a gente estar juntos em mais uma responsabilidade, em mais uma mesa redonda. E, é claro, queremos agradecer a presença desse renomado jurista, criminalista, liderança dos advogados do nosso estado, porque não dizer no nosso Brasil, porque já comandou a Crimesc, e hoje é uma autoridade viva, presente lá na OAB. Quando se fala de OAB, o primeiro nome que surge, um dos nomes que surge, é o Dr. Valdir Mendes. E a temática de hoje, vocês já sabem, todos receberam aí a pauta, e peço que ninguém saia fora da pauta, porque nós já temos um objetivo com essa mesa redonda de hoje. Doutor Valdir Mendes, obrigado pela sua vinda e boa sorte. Com certeza, muito obrigado. Vou precisar de uma boa sorte mesmo. Está tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus. Muito bem, então. Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda.
Vamos iniciar com o nosso embaixador da paz, que está fazendo o maior sucesso no nosso planeta, conhece mais de 50 países. Por favor, Arcanjo, cumprimente o nosso convidado central, o Dr. Valdir Mendes, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os telespectadores, a todo o pessoal da mesa, a Tadeu Soares, Dr. Valdir. Dr. Valdir, todos os homens, eles têm em si vocações, né? A sua foi ser médico, advogado criminalista. Como surgiu essa vocação para o senhor fazer esse trabalho extraordinário que o senhor faz? Olha, a sua pergunta me leva ao passado, né? Claro. Eu me lembro quando eu era estudante do Grupo Escolar Lauro Miller, que eu morava na Chácara da Espanha. Quando eu me dirigia ao Grupo Escolar Lauro Miller, eu passava pela frente do Fórum, que era uma casa que pegou fogo, ficava na frente da Praça Pereira Oliveira. Ali funcionava o Tribunal de Justiça e o Fórum. E aquelas janelas antigas eram baixas, e quando eu passava eu tinha curiosidade de espiar pela janela e assistia ali júri, inclusive, acontecendo. E aquilo me chamava muito a atenção, né? Porque era uma situação diferenciada, pessoas de beca usando aquela roupa preta e tal, com palavreados bonitos, diferenciados, palavras que eu nem conhecia, não tinha a mínima ideia do que significaria aquilo ali. E aquilo no dia a dia que eu ia e voltava para o meu grupo escolar Lauro Miller e tal, eu comecei a me interessar, a ver que aquilo ali era uma novidade interessante, que tinha uma representação muito firme e forte. Então, dali, penso eu que nasceu aquela sementinha em ter a vontade de aprender algo mais. E fui depois descobrindo aos poucos que, na verdade, aquilo ali se tratava de advogado, de um promotor, de um juiz que estava atuando pelos interesses da sociedade. Então, por essas razões iniciais, é que eu resolvi ser advogado. Queremos também agradecer a presença do nosso mestre, nossa mesa redonda. Já escreveu mais de 120 livros, jornalista Donato Ramos, é uma honra tê-lo conosco. Cumprimente o Dr. Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Prazer cumprimentar o Valdir, nosso presidente da Academia de Letras do Brasil e, em breve, presidente da LB Nacional. Dr. Valdir, a gente acredita e deve acreditar sempre na justiça, esperando que ela esteja presente em todos os momentos da nossa vida, na defesa de tudo aquilo que a população precisa se defender. No entanto, eu vi uma notícia ontem no jornal, na internet, que me pareceu à primeira vista uma brincadeira de jornalista, mas depois comprovei que não era verdade. Juízes e desembargadores apresentaram um pedido na Assembleia solicitando o auxílio educação, o que é normal. O que não é normal, pelo meu entender, foi a quantia que eles solicitaram. R$ 7.250 para cada filho até os 24 anos. E a gente espera que alguém se interponha e proíba alguma coisa nesse sentido, num país de R$ 700 o salário mínimo. Eu gostaria de uma apreciação do abalizado advogado Valdir Mendes. Uma pergunta muito importante, Donato. Antes eu gostaria de dizer ao telespectador e aos colegas aqui que o Donato faz parte da nossa Academia de Letras do Brasil, seccional de Florianópolis, e tem uma atuação muito firme e forte. É um homem letrado, escritor, com mais de 100 obras. E fora as músicas que ele compõe, e canta, e toca, e por aí vai. Participa, inclusive, do coral lá da Academia de Letras, né? Letras no Jardim, né? No coral, né? Bom, tocante à sua pergunta, Donato, eu acredito que essa resposta tinha que ser dada pela sociedade. Mas de que forma? Através da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que fazer frente a justamente as situações tais como essa que você está nos colocando. Porque é inconcebível, onde nós vivemos num país de miserabilidade, onde nós vemos as escolas sucateadas, onde nós vemos pobres que não têm acesso à educação.
e de repente surge uma bomba dessa, como você acabou de dizer, eu não tinha conhecimento disso, estou tendo agora, acho que isso chega a ser até, entre aspas, uma vergonha nacional. Penso que seria a voz da OAB para fazer uma tomada de posição, contrariar esse desejo deles, que é um desejo que eu vejo até que é imoral. Imoral. Sou absolutamente contra. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador da Rádio Guarujá, renomado jornalista Eduardo Fernandes. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aos presentes, aos telespectadores, Tadeu, Dr. Valdir. Nesse mundo que o senhor trabalha como advogado criminalista, acredito que o senhor já passou por poucas e boas, né? Queria que o senhor falasse sobre as dificuldades que o senhor enfrentou em todo esse período que você vive como advogado criminalista, nos presídios, conversando com as pessoas, situações adversas que o senhor gostaria que não tivessem acontecido. Gostei da pergunta. Pergunta muito, muito interessante, né? Nós advogados nós que atuamos na área criminal, nós passamos por momentos assim de muita dificuldade. Principalmente quando nós estamos atendendo um flagrante, que estamos na delegacia de madrugada, há uma pessoa sendo presa, os policiais militares, não todos, há exceção, claro, muito arrogantes, né? Porque, de fato, eles fazem um trabalho na rua, prendem uma pessoa que matou, estuprou, ou furtou e por aí vai, e de repente aparece um advogado fardado de terno, e eles ficam naquela situação, o advogado vai soltar, passamos por tanta dificuldade, fomos esfaqueados, recebemos um tiro, quase morremos, o advogado vem aqui e coloca na rua. Esta compreensão, ou melhor, incompreensão que a gente recebe junto às delegacias, é justamente o que conflita com os advogados. Faz com que os advogados passem momentos de muita dificuldade. E essa dificuldade não é só na delegacia, na penitenciária, essa dificuldade também é nos fóruns, enfrentamentos com os promotores, né, as diversidades que surgem no dia a dia. E até um caso assim que de muita importância, mas um tempo atrás acontecia muito, e vem, inclusive, uma resposta à tua colocação. Na penitenciária de São Pedro de Alcântara, tem um parlatório, onde no final do corredor, eles abrem uma grade, nós entramos numa cela também, para falarmos, ali seria o parlatório, para falarmos com o nosso cliente. E os agentes prisionais, naquela oportunidade, isso é coisa de 2 anos atrás, no distrato para com os advogados, você terminava a sessão de falar com o seu cliente, conversar sobre a causa dele, explicar para ele a situação dele. Quando você pretendia ir embora, você não conseguia sair daquele local, Tadeu. Porque os agentes não vinham, você batia na grade, escuta, quero ir embora. E eles deixavam, tive advogados que já ficaram 1, 2 horas trancados lá. Inclusive fizeram um boletim de ocorrência, reclamaram na corregedoria, e tanto fatos dessa natureza que aconteceram que hoje não acontece mais. Mas isso é só para exemplificar uma das situações difíceis que a gente passa junto às unidades prisionais. Ele é comunicador da Rádio Luar 98.3, presidente da Associação do Bairro São Luís em São José, destacado jornalista José Nonato, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Valdir e faça a sua pergunta, por favor. O que me chamou a atenção aqui foi o item 15, que fala sobre a liberação da maconha. É preocupante. Mas não tá, a minha pergunta está relacionada a isso, mas é uma outra questão até um pouco mais complexa, que é sobre o usuário de droga, que não vai somente a maconha, vai vários outros tipos de drogas. Num país em que tem leis que sobrepõem outra, lei que revoga outras, decisões que sobrepõem leis, decisões que revogam decisões, e assim vai. Agora, recente tivemos 2 informações. Uma de que o extintor ABC passa a não ser mais obrigatório. Quer dizer, quem tem o veículo de passeio não precisa mais ter extintor, não tem espécie nenhuma. Assim que ser publicado no Diário Oficial da União, dentro de 2 semanas, acabou a exigência. Mas, o doutor Valdir vai até me consertar, eu não sei se foi em 2010, 2012, que saiu a lei antidrogas, que o usuário não seria preso se fosse usuário de drogas, né? Apenas com uma pequena quantidade, que não se dizia que quantidade que era, apenas pequenas quantidades. O cara estava com 1 quilo, doutor, eu sou usuário, estou com 1 quilo, porque é estoque, sabe como é que é?
Mas a decisão agora do Supremo, né, diz que o usuário de droga não pode ser criminalizado. Como é que o senhor vê essa situação? Nos diz para nós leigos como entender essa situação. Olha, nós sabemos que a droga, de modo geral, ela é preocupante para a sociedade, né? Leva os nossos filhos à prática desse ingrediente malefício, destrói famílias, né? E nós não temos uma solução imediata para isso. E face às prisões que vêm ocorrendo com muita frequência, com pessoas que só são usuários da droga, faz com que crie uma superpopulação carcerária. Então, ao nosso ver, o governo, o que ele faz? Ele cria uma situação de permitir o uso da droga, né, a maconha no caso. Com isso ele evita uma superpopulação carcerária, porque o percentual de presos é muito elevado. São pessoas que às vezes não estão traficando, mas são pessoas que vão presas só porque são usuários da droga. Eu colocaria até assim, estendendo a droga, eu faria um comparativo entre a maconha e uma cachaça, a maconha e uma vodka, a maconha, um martini, um rum e por aí vai. Quantas pessoas nós vemos ingerindo droga de álcool no dia a dia na nossa sociedade? Quantos jovens que nós temos de 15, 16, 17 anos entrando nos botecos das esquinas da vida e sendo servido cachaça, cerveja e por aí vai? Quantos jovens nós vemos na rua com garrafa de cerveja usando, nas praias, na frente das boates? Quer dizer, onde é que está o perigo maior? É na maconha ou é na bebida alcoólica? Qual dos dois que gera uma preocupação maior? A maconha, por ser um crime, ela gera uma prisão. A bebida alcoólica não gera uma prisão. Então o governo deixa de lado a preocupação com a bebida alcoólica e se preocupa com a droga, a maconha, para evitar a superpopulação carcerária, porque ele não tem outra saída, ele tem que diminuir o índice de pessoas presas. Tanto que anos atrás já saiu a diminuição de até 4 anos a pessoa não vai presa. Por quê? Para evitar justamente esse acúmulo de pessoas, até a audiência de custódia agora também, que vem favorecer uma liberdade mais célere, mais rápida das pessoas que são presas. Pessoas que ficam 3, 4 meses presas, esperando uma decisão do magistrado, de marcar uma audiência, a resposta à acusação e por aí vai. Então a audiência de custódia em 24 horas é definida, a pessoa pode ser solta sem problema nenhum. É mais uma maneira, mais uma forma de se diminuir a superpopulação carcerária. Eu vejo com bons olhos, já que não tem outros olhos para a gente ver, eu vejo com bons olhos a liberação da maconha. Vem aí a 8ª Ostra Festa do Raul, domingo agora em Biguaçu. Os vereadores já marcaram presença e também o prefeito, o Ramon. Parabéns, Raul, pelo sucesso. Domingo, a 8ª Ostra e, é claro, o show do Raul Seixas. Por favor, cumprimente o doutor Valdir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, os telespectadores. Confirmando a ostra, será a 8ª agora, domingo, das 11 às 18 horas. Doutor Valdir, eu sei que deve ser complicado para o sistema jurídico, para os advogados, com a situação prisional, que o sujeito é preso e a polícia militar prende e chega lá, já é solto, sabe? Como é que é isso aí, senhor? Bom, todas as pessoas que são presas por uma situação entre aspas, o suposto cometimento de um delito, de um crime, eles vão passar pelo crivo judiciário, pelas provas que vão ter que ser apresentadas no processo penal, né? E através dessas provas vai haver uma definição do magistrado se efetivamente ele é culpado ou é inocente. Agora, existe essa figura, você fez uma colocação muito boa, a sociedade diz assim, prende e solta. O próprio policial diz isso, acabei de prender o cara, que 2 horas o cara está solto já, está lá na rua. Mas, claro, evidente, ele pode fazer uma prisão que não seja dentro do critério legal, ele pode errar no flagrante, necessariamente ele prende uma pessoa que pode ser suspeita, mas não seja ele que praticou o crime. Então, os magistrados vão observar as provas, e cabe ao magistrado liberar ou não liberar aquela pessoa. Até porque se ele comete um crime, que a pena daquele crime atingiria, vamos dizer, 3, 4 anos, ele tem direito à liberdade.
Está no contexto da lei. Então não podemos fugir dessa regra. Agora, é claro que se houver um crime, há uma prova efetiva no crime, a pessoa não é mais primária, há provas firmes e fortes de que ele cometeu aquele crime, né? Tráfico, um estupro, um homicídio e por aí vai, evidentemente que o magistrado não vai permitir a saída dele. Então, esse é um critério do magistrado em análise muito coerente dentro das provas que estão contidas no processo. Nós não podemos fugir dessa regra, é a lei, e essa lei é para todos. Queremos também agradecer a presença do nosso historiador da cultura afro aqui do município de São José, repercussão acima do normal. Joy Paz, prazer em recebê-lo, cumprimente o Dr. Valdir Mendes e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Obrigado pelo convite. Aos amigos telespectadores, o meu boa tarde. Aos amigos da mesa também. Doutor Valdir, um fato está me chamando muita atenção e me deixou muito preocupado. Uma matéria que saiu hoje de manhã, pela manhã, na RBS, eu estava assistindo, de um deputado que está fazendo uma cruzada em algumas capitais do Brasil, fazendo a integração das polícias militar, com o propósito de um projeto de lei que ele tem, e há uma grande expectativa sobre isso, e há uma grande possibilidade que isso passe, a integração das duas polícias. A civil ficaria com a investigação dos crimes de maior repercussão, de maior potencial, né, sequestro, por aí afora, e a polícia militar ficaria com a outra parte, né, inclusive tendo o direito à investigação, à abordagem, à confecção do BO, né, e à investigação de alguns crimes. O que me causa espanto e medo é que nós vivemos num país racista. Eu sou historiador da cultura afro, tenho um trabalho nas bases, sei como é que funciona a abordagem em cima do cidadão negro. Mesmo porque até cometeram, ou cometem, né, por força até da questão de percentual de racial, né? Obviamente, no Sul nós temos um contingente maior de descendentes de europeus e menor de negros. Obviamente, temos um órgão de repressão de pessoas brancas e as pessoas negras vivendo praticamente aí 60% nas comunidades de base em estado de vulnerabilidade social. Num país em que foi instituído lei para coibir o racismo, é porque sabe-se que nós vivemos num país racista, senão não teríamos criado lei para coibir o racismo. Num contingente de 80% de policiais brancos fazendo abordagem em cidadãos negros, que já é, hoje, problema sério, fazendo investigação e registrando o BO, nós vamos ficar numa situação realmente difícil. O que eu gostaria de te perguntar é o seguinte, o que é que tu achas dessa integração polícia civil, polícia militar, se essa hierarquia eles se conseguem se consolidar, porque há um grande, não sei se até se é uma questão de ética ou questão de hierarquia mesmo, a polícia militar nunca fechou bem com a polícia civil. Qual a possibilidade desse projeto vingar? Sua opinião. Eu penso, eu acho que até o telespectador vai pensar que nem que eu for falar, é que é um nasce-morto. Um projeto nasce-morto. A polícia civil é que nem as crianças nos bairros, que um não se dá com o outro. A polícia civil não gosta do militar. E o militar não gosta da polícia civil. Há um embate muito forte quando o policial militar chega no flagrante de uma delegacia, que ele vai passar aquele cidadão que foi preso, detido, para a delegacia onde está o policial civil, eles nem se cumprimentam. Só falta ficar naquela situação entre tapas e beijos. Eles se cumprimentam pela força daquele momento, o que é que vai acontecer, vai assinar um documento, passar o preso que está sem lesão física nenhuma para a delegacia, a responsabilidade passa para o outro. Então, eu penso que,
Primeiro, pela formação militar, que é uma hierarquia completamente diferente da estrutura civil, não tem nem como viabilizar um projeto dessa natureza. Acho que não. Acho que, volto a dizer, é um projeto nasce-morto, absolutamente nasce-morto. Queremos também agradecer a presença do nosso Galdério, com repercussão nacional. Jandir Rodrigues, sempre um prazer em recebê-lo. Cumprimente o Dr. Valdir Mendes e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Quero dizer que, para satisfação, o prazer é tudo meu. Foi um prazer em conhecer o Dr. Valdir e sua equipe. Dr. Valdir, sabemos que está aí prestes a ser aprovado a lei da menoridade. Eu penso que vai ser coisa muito boa para nós. Mas eu vejo que atrás desse menor tem lá um traficante vendendo droga, uma pessoa influente usando essa criança. Eu tenho uma opinião assim, no meio fosse penalizar essa criança com 4 anos, daria uns 12 para essa pessoa. Mas já temos essa custódia, vendo diminuir audiências para que isso fique mais rápido, a liberação ou ser condenado. O que o senhor me diz a respeito disso, por gentileza? Da menoridade. Exatamente. Olha, mais de 50 países adotam a maioridade em 18 anos. São contra a menoridade. Os Estados Unidos adotou a menoridade até os 16 anos, fazendo com que os crimes cometidos por jovem, adolescente de 16 anos, tivesse a mesma vala comum onde nós temos os maiores. Essa prática não resolveu, e eles voltaram atrás e voltaram a cair nos 18 anos mesmo. Por quê? Porque os jovens estavam ingressando nas unidades prisionais com outros presos de maioridade, presos já useiros e vezeiros nos cometimentos dos crimes, né? Pessoas que estão lá para matar ou morrer. Se um agente prisional fechar os olhos, ele coloca a faca nele e bate e foge. Eles não têm perdão. Aí a sociedade pode dizer, mas os jovens hoje também não têm perdão. É verdade, não tem perdão. Mas acontece que nós não podemos colocar o menor junto com o maior na unidade prisional, aprovando essa minoridade, porque é um desastre, eles vão ficar mais violentos ainda. Eles vão retornar para a sociedade mais violentos, com mais aprendizagem ainda, né? Essa aprovação que teve na Câmara dos Deputados, agora, recente, né? Onde os dobros dos deputados, 300 e poucos deputados, aprovaram a menoridade em desfavor, 100 e poucos deputados que foram contra a menoridade. Vai passar agora pelo Senado, né? 2 turnos do Senado, terá nova votação. Acredito até que passe, porque a gente sabe que os homens públicos, eles vão muito pelo clamor social, né? Estão mataram meu vizinho, mataram fulano, ciclano, aparece nos jornais, crianças matando e por aí vai. Então, a sociedade está pedindo isso, ela está angustiada, não sabe o que vai fazer, não consegue mais na rua, porque as crianças estão com faca, com armas na rua e tal. Então, é obviamente que o homem público, ele quer dar uma resposta para a sociedade, e essa resposta para a sociedade é dizer assim, não, vocês querem isso, que nem Pilatos fez, vocês querem assim, então está aqui, ó, vamos dar a menoridade para os nossos jovens. Mas é um grande erro, Nós vamos sacrificar os nossos jovens, porque o problema do jovem que pratica o crime é uma injustiça social. O jovem marginalizado, ele não aparece por acaso, ele vem gerado por fruto de alguma injustiça social que não é observado pelo Estado. Basta nós irmos na periferia, onde tem pessoas de menor idade jogadas lá na periferia, sem camisa, descalços, sem escola, sem higienização e praticando o crime. Então, é lamentável, mas acho que o Estado, claro, junto com o Estado também, a Ordem dos Advogados devia levantar essa bandeira, e também os papais e mamães que deixam os seus filhos abandonados à própria sorte. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da CF. Tivemos eleição esse ano e não teve nenhuma chapa para poder enfrentar o cara, né? Então, porque ele é bom, né? Não teve chapa porque o cara é bom. Fez um bom mandato, né? Então ele deve continuar. Dr. Rogério Correia, obrigado pela sua vinda, prazer em recebê-lo. Eu trago um abraço do secretário Carlos, da base parlamentar do PT, da Assembleia Legislativa, onde eu estive tomando café com os 5 deputados. E o Carlos deixou um abraço para Vossa Excelência. Cumprimente o Dr. Mendes Valdir e faça a sua pergunta, por favor.
Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde, doutora Letícia, representante feminina aqui na roda, né? Parabenizar os gaúchos, né? Dia 20, dia do gaúcho. Parabenizar a todos os gaúchos. E obrigado aí pelo abraço do Cadu. Doutor Valdir, numa conjuntura que a gente vive já há algum período, onde o clamor da sociedade, entre eles, é a justiça, né? A segurança e tal. Qual é o sentimento que leva um advogado, ou até mesmo um jurista acima de um advogado, até provavelmente, por força de profissão, ter que julgar alguém que cometeu um crime, às vezes um crime hediondo, às vezes um crime mais leve, um crime menos grave, mais grave, que lesou o patrimônio ou até tirou vidas de alguém ou deixou uma marca profunda na sociedade. E qual é o sentimento que a sociedade clama por justiça e um advogado ou um jurista vai em conta e fazer a defesa daquele cidadão? Ou até para aliviar da pena, ou até para reduzir a pena, né? Tem situações. Como é que é lidar com essa situação? Há uma justiça, há necessidade de uma punição, mas de contrapartida tem alguém defendendo o ser humano, né? Talvez não esteja defendendo o ato, né? Mas como é que se lida com isso? Um sentimento de missão cumprida. Nós temos uma ética profissional, nós se formamos para nós defendermos a sociedade, seja quem for. Aquele que mata uma criança, aquele que estuprou, aquele que assaltou, aquele que matou o filho do meu vizinho, enfim. Nós, advogados, nós temos uma obrigação. Essa nossa obrigação tem que ser cumprida na forma da lei. É evidente que os nossos advogados criminalistas que estão aqui, a gente sabe que lá no fundo, a gente às vezes sente uma tristeza, eu sinto, quando eu vou defender um cidadão que ele cometeu um crime, mas eu estou ali lutando por ele. Eu sei que ele fez um desfavor na sociedade, ele vitimou alguém, ele acabou com o patrimônio, acabou com a família. Lá no fundo eu volto para minha casa, ao apelo da minha família, eu comento com a minha família e eu chego triste em casa por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou cumprindo com a minha obrigação. Eu diria assim, por exemplo, se um médico está nos assistindo, você imagina um fugitivo da polícia que recebeu um tiro e matou 5 pessoas, recebeu um tiro da polícia e é levado para o hospital. Né? Eu sou um médico, vou atender aquele paciente ali. E no noticiário já estou vendo que ele matou um amigo meu lá na rua. Mas eu tenho que operá-lo. Eu tenho que salvar a vida daquele cidadão, porque o médico também tem a sua obrigação, a sua ética também, de fazer aquela cirurgia, salvar aquele cidadão. É a obrigação dele. Todos nós temos as nossas obrigações nas nossas formações profissionais. E temos que respeitar a nossa ética profissional. E fazer, doa quem doer, mas cumprirmos com a nossa obrigação. A nossa mesa redonda dessa sexta-feira, dia 18 de setembro, ano 2015. O tema de hoje é a custódia e também a redução da maioridade. E o nosso convidado central, ex-presidente da Crimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas do nosso Estado, acadêmico e renomado, destacado advogado criminalista do nosso país, doutor Valdir Mendes. Eu peço que o pastor Taborda, por favor, cumprimente o doutor Valdir Mendes e faça a sua primeira pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Valdir. É meio ruim estar na situação de um jurista diante de tantos questionamentos que se faz. A questão da criminalidade me preocupa bastante, porque nós vemos hoje que está sendo buscando sempre uma resposta que não soluciona. Por exemplo, não é viável criar uma lei para punir o menor. Não é viável porque vão prejudicá-lo. Mas onde que vamos começar a discutir qual seria a coisa boa, qual seria a lei que poderia criar para ajudar o brasileiro a não ser vítima desses menores que vêm, agridem, que matam, que não têm a mínima compreensão pelo valor do ser humano e que não estão nem aí para a lei, estão se beneficiando da minoridade para cometer mais crimes. Bom,
Nós temos uma lei, sim. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? Só que é uma lei, o ECA é um estatuto mal servido, mal estruturado. Ele tem que passar por uma reavaliação, porque o jovem tem que ser compreendido dentro do ECA e não cair na vala comum com os demais presos, com a situação do Código Penal aos de maioridade. O jovem tem que estar envolvido quando ele cometimento de algum ato infrator junto ao ECA. O ECA que vai direcioná-lo para este local, para aquele local, para ele ficar apreendido durante um tempo, para passar por um processo de reinserção e reeducação para retornar para a sociedade. Porque, telespectador, nós precisamos entender que nós temos uma lei de execução penal qual é o objetivo de uma prisão? Isso aqui é pastor, inclusive. Qual é o objetivo de uma prisão? É que a pessoa passe afastado da sociedade, a uns rigores de um regime disciplinar, para que ele aprenda que ele errou, ele reaprenda a conviver com a sociedade. Este é o objetivo da penalização. E não é só para o adulto, para o menor. E isso desde berço eu aprendi. Se eu erro, o meu pai me deixava de castigo. Né? Hoje praticamente nem existe mais a palavra castigo para os filhos. Os pais hoje não conseguem mais ordenar um castigo para o filho. Qual era o castigo? Vai ficar uma semana sem jogar bola. Era um castigo bom, agradável. Né? Para o menino não era bom, mas para o pai era uma maneira salutar de tentar reeducá-lo para aquele erro que ele cometeu. Hoje não é um erro de quebrar um vidro da casa do vizinho, de ter dado um soco no menino da esquina, ou ter xingado um vizinho. Não, hoje, o jovem hoje é porque ele matou um outro. É porque ele assaltou, é porque ele está na esquina usando um crack. Então, esse jovem é fruto, volto a dizer, de uma injustiça social. E o governo fecha os olhos para isso. O governo fecha os olhos para isso. O governo teria que trabalhar com publicidade, trabalhar com programas mais efetivos, programas mais direcionados aos nossos jovens, para que pelo menos 10% a gente conseguisse salvar. É aquela velha história, você está caminhando na praia, se tem vários peixes ali morrendo, que a maré secou, cada um que você joga para dentro d'água, você está salvando. E nós temos que fazer isso. E isso também, volto a dizer, não é o trabalho do Estado, é também da sociedade por um todo. Queremos também agradecer a presença desse empreendedor de sucesso, da Casa do Couro, fica aqui na Avenida Leoberto Leal, uma casa gigante, produtos tradicionais. Doutor Antônio, obrigado pela sua vinda, é sempre um privilégio estar frente a frente com Vossa Excelência. Eu peço cumprimente essa lenda aí que é o doutor Valdir Mendes e faça aquela pergunta rasteira, por favor. Boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. E já que você falou na Casa do Couro Mesalira, então eu convido a todos a fazer uma visita para nós lá, que nós estamos lá à disposição de vocês, oferecendo um chimarrãozinho, um cafezinho, etc. Vocês todos estão convidados. Doutor Valdir, já foi ventilada essa história entre maconha e álcool. Né? Eu lhe pergunto, a maconha não rende imposto, a cachaça rende imposto. Não será isso o importante, que ninguém olhe a destruição que tem dado também o álcool, tão grande quanto a destruição de maconha? O senhor falou com grande propriedade. De fato, o que interessa ao governo é encher os bolsos, né? Através de imposto. Por isso que a gente vê esse descontrole que acontece na nossa sociedade no consumo de bebida alcoólica. Né? Hoje, se você abrir um restaurante e não tiver bebida alcoólica, fecha. Se você abrir uma boate e não tiver bebida alcoólica, fecha. Né? Agora eu posso abrir um restaurante e não ter maconha. Não é verdade? Então eu vejo que ao governo é salutar, como é também no cigarro, né? Posto de cigarro e tal. Mas são políticas muito complexas, muito difíceis de ser tratadas. Tem que haver uma programação especializada, direcionada para esse comento, para essa situação. Porque a gente sabe que o álcool tem destruído tantas pessoas que se tornam alcoólatras, que perdem a sua família, se desestruturam, perdem seus empregos, são jogados na rua ao relento, estão internados em
em entidades que trabalham na recuperação das pessoas, né, viciadas. E é difícil. O que a gente pode pedir aqui, através do programa Tadeu Soares, que é um programa que tem uma divulgação muito firme e forte, é que as autoridades, as pessoas da sociedade, as representações, como os pastores, né, essas representações fortes na sociedade, possam efetivamente colaborar para que a gente, pelo menos, trancar um pouco essa coisa que está tão crescente no nosso Brasil. Ele já foi deputado federal, e hoje é renomado pastor da Igreja Quadrangular, e já me deu o prazer de ter sentado aqui nessa poltrona aqui, poltrona de rei, de majestade. Obrigado, pastor Reinaldo, pela sua vinda, é sempre uma alegria em recebê-lo. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o doutor Valdir e faça aquela sua pergunta difícil, como de sempre. Doutor Valdir, é um prazer conhecê-lo e devido à importância do seu conhecimento, todo o seu currículo, é que hoje nós temos aqui uma lotação muito grande. Todo mundo quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero fazer uma pergunta só, mas gostaria de fazer algumas colocações. Ontem eu me dei o trabalho de assistir pela TV Justiça o debate para a aprovação da ajuda de campanha de empresas, né? E a gente vê ali o ex-presidente do Supremo, Gilmar Mendes, discutindo com o presidente, o atual presidente, o Lewandowski, e aquela coisa parece briga de criança no ginásio, para ver quem é que fica com a bola. E isso leva, claro que o público é um público seleto que assiste aquela programação, e aquilo leva assim, um descaso, talvez até, do cidadão que não é estudioso dessa área. A gente vê na Câmara também as pessoas já negociando com os governadores a questão do aumento do percentual da cobrança do CPMF. E lógico que os governadores vão embarcar nisso aí, porque eles vão também amordaçar a mídia, alguns setores da mídia, e a mídia televisiva e jornalística, a grande maioria, eles vivem de verbas públicas. E a gente sabe que isso aí acontece. Eu tive lá, assim, experiência, oportunidade de ver certas coisas, e a gente vê também pessoas indicadas para ocupar no Supremo um cargo, e depois é levado para um outro presidium, um outro setor da justiça, e que a gente vê que tomam decisões casuísticas de interesse partidário, como o atual presidente do Tribunal Eleitoral. E as pessoas podem confiar no sistema judiciário. As pessoas estão vendo que nos políticos está difícil de acreditar, dado a toda essa vergonha que está acontecendo no nosso país, mas ainda se pode confiar no sistema judiciário ou naqueles que ditam as regras de lei para nós? Gostei muito da sua explanação e, consequentemente, da sua indagação, né? Eu, particularmente, eu confio no judiciário. Eu tenho que confiar no judiciário. Eu sou um obreiro do direito. Se eu não confiar no judiciário, eu vou ter que tirar minha gravata, ou talvez botar um chaleco, eu já fui professor, e voltar a dar aula, né? Então, eu acredito no judiciário. Penso que os meus colegas advogados que estão aqui e os que estão nos assistindo também têm que acreditar no judiciário. A gente sabe que há falha na estrutura, a gente sabe que há desacerto na composição de sentenças, né? Às vezes por desleixo, por falta de apreciação das provas, às vezes até por falta de competência, mas eu acho que o judiciário não está viciado. Eu acho que o judiciário é um órgão que é muito significativo na nossa sociedade. Afinal, é de lá que saem as decisões que vão comprometer toda a nossa sociedade, o nosso patrimônio, a nossa família, os nossos interesses particulares, interesses públicos, por aí vai. Então, eu confio no judiciário. E aqueles que não são advogados, a sociedade por um todo, eu penso que também deve confiar no judiciário, porque senão não vai haver um caos, desde que haja um discreto no judiciário. A gente sabe que muitos dizem, porque eu perdi uma ação, deveria ser assado, foi assim e tal. São situações isoladas, né, que acontecem, não é maciçamente, mas a gente sabe que
há um certo compromisso errados por parte de algumas autoridades do judiciário, né? E o senhor foi candidato, parece, a deputado. Agora, eu pelo outro lado, se eu fosse um homem público, talvez estivesse dizendo aqui, acredito no homem público. Eu, lamentavelmente, no homem público, eu tenho uma descrença muito grande atualmente, sabe? Uma descrença muito grande, muita negociata, muito jogo de interesses. CPMF, por exemplo, está sendo implantada agora aí. Os governos, provavelmente, cada um está levando seu chapéu para ver como é que vai ficar a situação deles. O Rio Grande do Sul está com o salário atrasado, parcelado e por aí vai. Então, eu acho que eu não confio, eu não confio no homem público hoje, com respeito a tantos e tantos amigos homens públicos, mas confio no judiciário. Agora no show da tarde o palco vai tremer, tremer, tremer. Vem aí a revelação do ano de 2014. Vamos aplaudi-lo, Rogério Blum! Acontecendo, mas só eu estou sofrendo. É muito triste esse momento. Sei que alguma coisa estou pagando e pergunto até quando continua o sofrimento. Perdão pelo erro que cometi, muitas vezes já pedi, não deixe pra depois. Tire essa mágoa do fundo do coração e entenda que o perdão é o melhor para nós dois. Tire essa mágoa do fundo do coração e entenda que o perdão é o melhor para nós dois. Não devemos perdoar só 7 vezes pelos erros desta hora. Perdoar 70 vezes 7, mas tem que ser agora. Não devemos perdoar só 7 vezes pelos erros desta hora. Perdoar 70 vezes 7, mas tem que ser agora. Nesta vida estamos sempre aprendendo, é nascendo e morrendo, é a lei da natureza. Faça sempre uma boa ação do fundo do coração no momento de grandeza. Você, tão bela criatura, um coração que procura a felicidade. Perdoe e seja feliz com quem sempre te quis e te ama de verdade. Perdoe e seja feliz com quem sempre te quis e te ama de verdade. Não devemos perdoar só 7 vezes pelos erros desta hora. Perdoar 70 vezes 7, mas tem que ser agora. Não devemos perdoar só 7 vezes pelos erros desta hora. Perdoar 70 vezes 7, mas tem que ser agora. Não devemos perdoar só 7 vezes pelos erros desta hora. Perdoar 70 vezes 7, mas tem que ser... Rogério Blum, show da tarde! 7 vezes 7 é 49, né? Mas não é 7 Agora, vezes. Agora 70 é muita coisa. Vezes 7. 70 vezes 7, São né? palavras da parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa música está inserida no novo CD. Floripa Coração, para todo o Brasil. E eu cantei lá no show no Rio de Janeiro, pela Funjó, dia 11 de setembro, no Clube Ginástico Português. Obrigado pela sua vinda. Vamos aplaudir o Rogério Blum no show da tarde. Vamos continuando com a nossa mesa redonda ao vivo. O nosso convidado central, o doutor Valdir Mendes, criminalista renomado. Eu peço que o doutor Valmor Matei faça a sua primeira pergunta ao vivo no show da tarde, nesta sexta-feira, por favor. Tadeu, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Mas eu acho que eu tenho que ir embora. Olha quantas autoridades estão aqui. Vi eu fazer o quê aqui quanto cidadão comum?
Parabéns ao senhor que tem essa coragem. Gostaria que toda a OAB do Brasil tivesse a coragem que o senhor teve nesse momento, de publicamente dizer que não dá mais para aguentar os homens públicos, salvo aqueles de bom caráter, de boa índole, bom pai, bom avô, bom cidadão. Enumerei aqui rapidamente 540 deputados federais, fora ainda os que estão ali na boca de espera das negociatas. Porque uns foram para o ministério, outros foram para as secretarias e subiram os de baixo. Tem que acabar com esse negócio de suplente. Suplente de quê? Se o povo não te elegeu, queres o quê? Vai para casa, vai plantar batata que é melhor. O povo sabe quando não te elege. Mas as mumunhas políticas levam a isto. Aí sobra para a OAB, sobra para o Ministério Público, sobra para a Polícia Federal. E respiga no Judiciário. Parabéns ao senhor também que teve essa coragem de falar isso publicamente, defendendo o nosso Judiciário. Uma pena que lá no Supremo tem alguns que estão dando umas pipocadas. Deveriam olhar mais para os brasileiros, não para certos políticos ou siglas políticas. Temos quase 1000 deputados estaduais. O que fazem pelo Brasil? Onde estão? Omissos. Aí aparecem os sindicatos. Aqui está o presidente de um sindicato do meu lado. Conhece minha linha? O que estão fazendo os senhores deputados estaduais? Que não os vejo na rua defendendo o povo brasileiro. Onde é que estão os 5 e tantos mil vereadores desse Brasil? É o que estão falindo o cofre, Tadeu, do Brasil. É por isso que o povo já começou a passar fome. Vamos ter quase 40 milhões de brasileiros desempregados, Tadeu, até o final deste ano. Que país é este? Que país é este? É uma vergonha. Mas, doutor, meu posicionamento é o seguinte. Não está na hora da nossa OAB, que tanto faz o cidadão ou a cidadã, são os que estudaram leis mais esclarecidos, também vir à rua, nos orientar e vamos mudar esse Brasil? Eu não sou, até agradeço a sua colocação, eu não sou uma pessoa de coragem. Eu sou uma pessoa que sou verdadeiro naquilo que eu falo. Se pode ser sinônimo de coragem, tudo bem, agradeço. Eu vejo a nossa OAB hoje com a bandeira baixada meio pau. Nem hasteada, vamos dizer assim. Né? Nem hasteada. Quando surgiu o problema da corrupção no Brasil, Petrobras, Lava Jato, por aí vai, envolvendo a presidente da República, envolvendo o ex-presidente da República, o Lula, e tantos políticos, né? Onde nós tivemos movimentos públicos que aconteceram a nível nacional, movimentos gigantescos, inclusive. Eu não vi a OAB do Estado de Santa Catarina levantar a bandeira, porque a OAB do Estado de Santa Catarina e a nível nacional, ela tem uma importância, senhoras e senhores, muito grande. Ela tem que estar na frente de todas as outras instituições. Quando Fernando Collor de Mello foi cassado, a OAB estava lá na frente, de braços dados com a maçonaria, com os demais órgãos e instituições públicas. Hoje eu não vejo a OAB aparecer lá na frente quando há movimentos dessa natureza. Eles pegam uma faixa, não uma corrupção, mas é uma faixa que é feita até tipo a de um aluno de uma escola. Não, ela tem que estar lá na frente. O presidente da OAB tem que estar lá na frente de todas as instituições. Porque nós vimos lá na frente a maçonaria, a Polícia Federal, a engenharia, enfim, outros órgãos, outras instituições solidárias àquele movimento. A OAB estava insignificante, ela estava pequenininha, escondida no meio do povo. Quando o fotógrafo chegava e que viu aquela faixa diminuta lá, digo não à corrupção. Não. Ela tem que se agigantar, ela tem que ser gritante, ela tem que aparecer, não só para os advogados, ela tem que aparecer para a sociedade. E hoje, lamentavelmente, eu digo isso de coração partido, a nossa OAB hoje, ela deixa de ser uma estrutura direcionada e significativa para a nossa sociedade.
Não estou dizendo que seja o aspecto de desonestidade. Eu digo de planejamento, de cumplicidade com os interesses da sociedade, com os movimentos da sociedade. A OAB, ela tem que estar de portas abertas e compartilhando das dores que nós, da sociedade, sofremos. Principalmente os advogados na luta das suas prerrogativas. Não temos uma bandeira levantada a favor dos advogados. Os senhores não sabem, nós andamos engravatados, mas quando nós vamos no fórum atender a situação do processo, nós somos achincalhados, nós somos destratados por funcionários que não têm uma carteira de advogado, não têm qualificação de advogado, simplesmente são estagiários e nos distratam no atendimento. Então, acho que a OAB teria que sair à rua, um comportamento diferenciado e lutar pelos advogados, pelas prerrogativas dos advogados, bater de frente contra o judiciário, e não como eu soube, que o presidente não bate de frente contra o judiciário porque vai respingar nos advogados. Não, tem que bater sim no judiciário quando nós somos maltratados. Tem que bater contra a Secretaria da Justiça quando nós somos maltratados nas unidades prisionais. Tem que bater contra a segurança pública quando nós somos destratados por policiais militares. Eu digo uma coisa para vocês, telespectadores. Eu tenho medo de sair à noite de madrugada, porque se eu parar numa blitz e mostrar minha carteira de advogado, são capazes até de forjar algo contra o advogado criminalista, porque eles me conhecem. Queremos também agradecer, ainda teremos hoje o grupo Rosas de Saron, coreógrafa Juliana, essa é uma gigante, é uma imperatriz essa mulher, essa coreógrafa. E agora no show da tarde, ele é uma das lideranças do CF, cara, é uma categoria, eu disse que eu estava prazer em conhecê-lo, não, prazer em revê-lo, né, doutor Moacir, prazer em revê-lo, né, e do CF sim, ainda sim, prazer em revê-lo. Obrigado pela sua vinda, é um privilégio em recebê-lo. Cumprimente o doutor Valdir Mendes e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa. O que acontece hoje? A polícia vai às ruas, corre risco de vida, coloca um aparato de 10, 12, sei lá, helicóptero e tudo mais para prender o bandido. Dias depois, esse bandido já está solto novamente. A minha pergunta é a seguinte, é brechas na lei, é o advogado que é bom, ou é falta de espaço no presídio? Não, primeiro, senhor, primeiro a polícia não prende um bandido, ela prende um cidadão da sociedade que supostamente estaria praticando um crime. Ele vai ser bandido, ou vai ser condenado, coisa que vale depois do processo legal. Nós temos o direito do contraditório, que é a parte da defesa, de apresentar elementos de defesa para poder colocar o cidadão na rua. Às vezes a gente vê um cidadão sendo preso lá na rua tal, pela polícia militar, porque estava furtando um carro, disparou o alarme e tal, e o cidadão da janela, prende sim, prende mesmo, porque é vagabundo, é bandido, tal, prende. 2 dias depois, o filho dele sai da boate e por uma situação qualquer é preso. Aí ele vai procurar um advogado, ele vai na delegacia, sai de pijama de casa, contrata, paga um advogado para dizer, solta o meu filho, porque o meu filho é bonzinho, meu filho não é bandido. Então, nós temos que entender que o direito de defesa tem que existir na sociedade. Nós não podemos dizer que o cidadão é bandido porque ele cometeu um crime. Ele pode ter cometido até um crime por necessidade. Pode ter entrado no supermercado e furtado uma galinha e vai preso porque está sem comida na casa dele. Então, cada caso é um caso. E dentro dessa análise, eu diria assim que não é prende e solta, não é prende e solta. Quem solta são as leis, e não há brechas na lei. A lei, o Código de 1943, evidentemente que nós temos que ter um código atualizado, nós temos o código desde da época ditatorial de Getúlio Vargas, ultrapassado, nós temos leis modernas, né, crimes modernos, então nós temos que ter um código avançado, sim, eu concordo com o senhor. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, Rogério Brum. Obrigado pela sua vinda, é um privilégio em recebê-lo. A sua apresentação contagiou e emocionou a todos nós, parabéns.
cumprimente o doutor Valdir Mendes e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Valdir Mendes, já nos conhecemos e sabemos do seu trabalho, do seu empenho pela justiça, pelos advogados, como falou agora muito bem. Esta canção que eu cantei agora, Perdoar 70 vezes 7, me lembrou quando o senhor falou, todos têm direito. Se Jesus sempre disse, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. A minha pergunta e a minha tristeza maior, eu sou da Serra de Santa Catarina. Vivi em vários municípios, trabalhei na roça. Esse aqui, ó, esse dedinho aqui, isso aqui é de serraria, isso é uma marca. A minha carteira ainda é do IAPI. Eu não sou aposentado porque tenho 68 anos e não contribuí porque vivi a vida artisticamente. Cinema, televisão, teatro, e não contribuía. Mas a minha tristeza maior hoje é o seguinte, é esse tal do ECA, que eu até agora não entendi, também eu não quero procurar entender, porque eu sou leigo nesse assunto. Quando nós estávamos na roça, desde 5, 6, 7 anos, íamos para a roça e ajudávamos o pai a trabalhar. Quando não era ali, era estagiando em qualquer coisa. Esses dias veio um padre aqui e contou uma história que me fez chorar. Por quê? Porque um cidadão de Antônio Carlos pagou todo o estudo dele, porque ele não tinha, ele estava arrecadando roupas. Me falta o nome do padre. Então é o seguinte, por que que hoje proíbe esta criança de trabalhar? Não pode, o pai não pode levar porque é trabalho escravo. Onde é que é trabalho escravo? Quem fez isso deve estar lá nos altos patamares, não conhece a vida. Então lá na roça hoje existe muita droga, muita falta de educação, porque o pai não pode, além de dar um corretivo, como um amigo falou, um castigo, ele não pode trabalhar. Por que isso acontece? O senhor pode nos ajudar? O meu amigo Rogério, você continua cantando muito bem, hein? Eu tenho um CD teu lá em casa que de vez em quando, tu sabe, eu coloco, estou fazendo churrasquinho, coloco lá e fico escutando as suas músicas, muito boas, muito boas. Eu quando tinha, não me falha a memória, uns 9, 10 anos, eu morava na Chácara da Espanha, já disse, na Chácara da Espanha, na rua Martim Calado 3, saudade que eu tenho daquela época. E do lado do meu quarto, do meu falecido irmão Wilson Mendes, nós tínhamos um pé de abacate ali que era uma coisa fantástica. Um abacate delicioso e dava uns frutos grandes, né? Então, naquela época a gente tinha aquelas sacolas de mercado, né? Aquelas de pano, né? Eu pegava os abacates, enchia a sacola, pesadinha, e saía para vender nas ruas. Eu ia vender abacate até na frente do Colégio Coração de Jesus, né? E as pessoas compravam, pô, compravam. Então ali eu já aprendi que se você trabalhar, você vai ter um resultado positivo, você vai interagir de uma maneira com a sociedade, produzindo alguma coisa, trabalhando, né? A gente sabe que hoje o Estatuto proíbe, as leis proíbem, o trabalho escravo, a criança não pode, tal. Eu não concordo, eu acho que a criança tem que ter um pouquinho também de atividade, sabe? Tem que ter um pouquinho de atividade. Mas a lei acha o Estatuto acha que a criança não pode trabalhar, que ela tem que estudar, e aí o que é que nós vemos? Crianças que não estudam e não trabalham e praticam crime. Quer dizer, está tudo errado, né? Está tudo errado. Né? Está tudo errado. Acho que deveria haver um sistema mais flexível, onde talvez trabalhar com o próprio pai, no seu comércio, ou no comércio do seu tio, no ambiente familiar, não no horário integral, mas tipo 2 horas, 2 vezes na semana, para ele aprender a empacotar, aprender a levantar um engradado, um peso e tal. Eu acho que isso é muito importante, José. Eu acho que agora Agora no show da tarde vem o grupo Rosas Saron, pode entrar as meninas, é o show da tarde, ao vivo, nessa sexta-feira pode entrar as meninas, recebendo os aplausos, todo mundo aplaudindo, que é isso? Pode entrar aí, ok, capricho menina, capricham hoje, hein, capricho, você vai caprichar? Ela falou não.
Vai caprichar? Por que ela falou não? Mas não fala sem microfone, sem microfone não se fala. A conversa é depois. A Bíblia, parabéns, parabéns, parabéns. Já melhorou, já melhorou. Agora no show da tarde, a apresentação que tem a coordenação da renomada coreógrafa Juliana. Vamos acompanhar o grupo. O que você está falando aí? O que você está falando? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É? Hein? Vem aqui, vem aqui. Traz ela aqui, traz ela aqui. Vem aqui com o tio. Vem aqui com o tio. Vamos aplaudir essa ferinha aqui. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Que linda. Que linda. Quer dar um beijinho, tio? Dá um beijinho? Dá um beijo? Beijo, beijo. Bom, muito bem. Então agora no show da tarde vamos ver ouvir a apresentação do grupo Rosas de Saron.
ok. Calma, não vou embora já, calma, que parece essa. Segura o microfone aqui, por favor. E deixa eu arrumar aqui meu paletó, né? Você é pastora, né? Ah, que maravilha. E quem é que E você quem é? É a Luciana. A Luciana. A Luciana, tá tudo bem? Graças a Deus. A galera se comportaram direitinho, como é que é? É todo mundo disciplinado? Tem alguma sapequinha aqui? A maioria. A maioria são sapequinha? Não foi eu que falei, hein? E quem é a coreógrafa? A coreógrafa quem é? A Juliana. Calma, que isso, não precisa levantar a mão. Coreógrafa, vem aqui, coreógrafa aqui. Tão novinha, coreógrafa já, tão novinha. Você é Juliana, tá tudo Sim. bem. Aparelhinho, usando aparelhinho, né? Uhum. Quantos aninhos tem? 16. 16! Já pode voltar. E essa galera treinaram quantos anos? Para montar toda a coreografia, foram no máximo um mês. Legal. E qual é a denominação de vocês? Qual é a igreja de vocês? Resgatando almas. Que maravilha. Ó, obrigado a todos vocês, tá? E voltem mais vezes, ok? Outra coisa aqui. Aqui tá, eles estão pedindo que você fale o telefone. Qual é o telefone? 98-41-8945. Vamos aplaudir então o Grupo Rosas de Salomão. Obrigado. É o show da tarde para todos os catarinenses. Todos os catarinenses. Queremos também agradecer a presença. Depois das 14 horas, quando encerra a mesa redonda, o doutor Valdir vai ficar à disposição de todos, para que vocês possam fazer outras perguntas, que vocês possam tirar suas dúvidas. Esse é o objetivo do programa. Então, após as 14 horas, o doutor Valdir vai atender a todos. Esse é o projeto da mesa redonda, ok? Muito bem. Então, queremos, mais uma vez, cumprimentar Biguaçu, oitava festa do Raul, o presidente da UAB lá de Biguaçu. Tem que ir na festa, né? Tem que ir na festa. E depois o Raul me dá a minha, o que é coleira? É coleira? Daqui dois pouquinhos. A minha, uma só. A minha. Quanto é que é isso aqui? É o casal, né? O casal. Aqui, 70, ok. Eu já paguei. Eu vou sortear no final do programa e depois eu vou querer mais uma. Tá? Isso aqui eu vou sortear aqui para todos os presentes. Eu vou sortear agora, não, depois. Sorteio ou não sorteio? Depois. Não, agora. Não, depois. Confusão. Muito boa tarde, Tadeu Soares, é um prazer estar aqui no seu programa. Boa tarde ao colega doutor Valdir Mendes, que abrilhanta essa tarde aqui na sua presença. Boa tarde aos colegas convidados aqui também, é uma honraria para nós estarmos aqui. E boa tarde aos telespectadores e internautas que nos acompanham no programa. Consabido, doutor Valdir, que para qualquer carreira é necessário uma capacidade técnica, eventualmente, e que exista um órgão que aufira isso, né? E recentemente o deputado Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara dos Deputados da República, elaborou um projeto de sua autoria, nominado como 2154/11, cujo objetivo é a extinção do exame da ordem e a mudança do sistema de eleição do Conselho Federal da OAB. Em relação ao exame de ordem, qual o seu posicionamento e por quê? Obrigado pela pergunta. E quero parabenizar também Biguaçu, e até dizer, doutor Pedro, que eu faço parte da Academia de Letras de Biguaçu, tendo à frente, como presidente, o nosso colega advogado, doutor Adalto Becauser, onde o doutor Brás também faz parte da nossa academia. Temos a sede lá em Biguaçu, no Casarão Borne, fica bem no centro.
Olha, o exame da ordem tem que acontecer. Ele não é advogado, mas já concordou. O exame da ordem tem que acontecer. Por quê? Porque o exame da ordem é um filtro necessário que se faz para que os advogados que se formam, os acadêmicos que se formam, passem, doutor Pedro, pela necessidade de se credenciar para uma vida profissional para a sociedade. Porque não adianta um cidadão que se forma na faculdade sem fazer suas provas devidamente estudadas, sem assistir às aulas, fazendo um oba-oba da sua faculdade e depois simplesmente abre um escritório, com a caneta, uma agenda e começa a atender as pessoas da sociedade. Ele pode comprometer uma pessoa inocente na prisão, ele pode comprometer um patrimônio de uma outra pessoa que ele faça defesa, enfim, ele não estaria qualificado como advogado para estar na sociedade. Então, essa qualificação passa justamente pelo exame da ordem. O exame da ordem, embora muitos reclamem, tem que fazer a prova, mas é um mal necessário. E deveria também haver um exame também para as outras profissões. Porque prédios são construídos por engenheiros que de repente desabam pela falta de estrutura e falta de competência do engenheiro. Só para citar. Mas acho que todas as profissões deveria haver um filtro da ordem para que ele possa se qualificar naquela profissão. O advogado também. Central, doutor Valdir Mendes, e faça a sua pergunta, por favor. Meus cumprimentos ao programa, por sua excelência, sua proposta social, responsável, na pessoa do seu apresentador, muito simpático, senhor Tadeu. Cumprimento o entrevistado, o doutor Valdir Mendes, ex-presidente da Crimesc, presidente da Academia de Letras de Florianópolis, advogado renomado. Cumprimento aos meus colegas e demais presentes da mesa, aos internautas e telespectadores. Doutor Valdir Mendes, a questão da liberdade, que é o direito de grande valia para a sociedade, não só brasileira, mas mundial, e que historicamente vem ocupando espaço tanto na legislação e na evolução dos direitos conquistados pela humanidade, ela vem novamente na legislação brasileira ser abrangida pela audiência de custódia, né? Por quê? Por causa de tantos desmandos que vinham acontecendo na sociedade pátria, cerceando esse direito basilar da sociedade, que era a liberdade, de forma inescrupulosa até, as autoridades vinham cerceando esse direito da sociedade em geral. Com a audiência de custódia, qual o objetivo dessa audiência? E se as autoridades, como os promotores de justiça e os juízes, a seu ver, vão cumprir com a legislação que vem novamente ratificar o direito à liberdade ao acusado? Doutor, o objetivo da audiência de custódia, a meu ver, o objetivo primordial, primeiro, é humanizar. Nós temos que humanizar o procedimento judicial. Fazer com que aquele, entre aspas, teria cometido um crime, esteja frente a frente com o magistrado, em carne, em osso, em rosto, na frente do magistrado. Para que ele, naquele momento, num trabalho de oralidade, não existe produção de prova na audiência de custódia, onde há a participação do juiz de direito, do promotor público e do advogado de defesa. Um momento de oralidade sem produção de provas, onde o magistrado vai analisar se aquele cidadão
que foi preso e foi encaminhado a ele no prazo de 24 horas, deve permanecer preso ou deve ser solto naquele momento. Eu acho importantíssimo, e como se diz, veio para pegar, não tem mais volta. A audiência de custódia já está acontecendo, o ministro Ricardo Levá, ministro esteve aqui em Florianópolis, instalando a audiência de custódia na capital, já teve audiência, 2 réus, um foi solto, o outro ficou preso, porque aquele que ficou preso já tinha um passado muito problemático, e claro, tem que ser melhor estruturado pelo judiciário, né? Tem que haver uma estrutura melhorada para que seja essa audiência de custódia espalhada para o estado de Santa Catarina todo. Nós temos 14 estados no Brasil que já estão utilizando da audiência de custódia. Então, é um momento muito importante. Se nós formos levar, por exemplo, para a Corte Americana, eles têm um prazo de 3 ou 4 dias para apresentar um preso, né? Nós temos uma outra situação em Nova York, me parece, que tem um prazo de 48 horas para apresentar um preso. E nós estamos com esse prazo diminuto de 24 horas. Para nós é excelente. Para os advogados é muito bom também. Para a sociedade é muito bom também, que é dado uma resposta imediata. E com isso, como nós falamos naquele momento, diminui a superpopulação carcerária, que hoje nós estamos em 4º lugar no mundo, com um número em torno de quase 700 mil presos. Temos na frente os Estados Unidos com 2.200.000 ou 2.300.000 pessoas, a China com 1.600.000, 1.700.000 pessoas segregadas, e a Rússia em terceiro com 700, 800 mil pessoas segregadas. E o Brasil em 4º lugar com a superpopulação. Temos que diminuir esse índice, isso é extremamente necessário. Continuamos com o show da tarde. Essa semana eu tive o prazer de entrevistá-la, mas também tive muita dificuldade na condução, na qualidade de entrevistador. Ela é renomada, supersônica, simpática também. E hoje eu estou vendo ela aqui na minha frente. Meu Deus, que presente. Isso aí não é todo dia, não é todo dia. Ela é simpática mesmo. Hoje aqui, não sei se ela está assim, tem muitos homens na frente dela, muitos homens, né? Ela está assim meio apreensiva. Mas, doutora Letícia, é um prazer em recebê-la. Obrigado por todo esse carinho. A sua entrevista aqui no Show da Tarde teve uma repercussão. Isso é bom para a televisão, para a Prime TV, é bom para o Show da Tarde. Obrigado. Cumprimente o doutor Valdir Mendes e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer os elogios, cumprimentando o Tadeu, os demais presentes, os telespectadores, e em especial o doutor Valdir, a qual a carreira dele já é de notório saber jurídico. Nós escutamos algumas coisas muito importantes dos colegas e também do doutor, né? O doutor falou que é um obreiro do direito e que, a partir disso, defende de uma maneira muito veemente as prerrogativas dos advogados. Eu, particularmente, por trabalhar na seara trabalhista, enxergo que os magistrados, na sua grande maioria, desrespeitam o trabalho do advogado. Nossa função está ligada diretamente ao julgamento do processo, a uma boa condução. Nós temos visto, por exemplo, no nosso trabalho, atrasos em audiências, o que diz respeito ao nosso cliente e o próprio advogado. E não estou falando de atraso de meia hora, não é uma consulta médica, né? É um atraso de 2, 3 horas. Isso sem qualquer propósito. Uma porta de detector de metal onde só os advogados e suas partes têm que passar. Isso não é justificado porque que magistrados, servidores ou até o próprio correio pode passar pela porta do lado. Então, acho que o senhor, como um jurista renomado, com muita experiência, o que teria a dizer a respeito desse assunto? Boa tarde. Eu penso o seguinte, eu penso que nós temos que resgatar. Nós temos que resgatar, nós advogados, temos que resgatar a nossa instituição, que é a Ordem dos Advogados. Eu vejo que essa insegurança que está acontecendo entre nós, advogados criminalistas, vocês também na área trabalhista, de um modo geral, esta insegurança ela está acontecendo sistematicamente, justamente, diz que não se deve falar na ausência das pessoas, mas estou falando aqui, de repente, está assistindo. Eu tenho a minha posição, a ideologia minha, o que eu vejo no dia a dia, e acho que está faltando uma ingerência da OAB, a sua representação da OAB, no sentido de trabalhar para resgatar o direito das prerrogativas dos advogados. O advogado que está trabalhando, lutando para conseguir seu dinheiro, para alimentar sua família, suas necessidades básicas,
e ter a sua vida social, como tantos e tantos outros, comerciantes e por aí vai, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Ele não pode ficar, como eu disse, São Pedro de Alcântara, trancado no parlatório durante 2 horas, por desleixo e por já um trabalho levado a efeito mesmo pelo agente prisional. E vocês também, nós advogados também, que estamos atuando na área trabalhista, também não podemos ser desrespeitados. Tem que haver o respeito. E para ver essa segurança de nós, operadores do direito, frente aos nossos trabalhos, do nosso dia a dia profissional, nós temos que ter nas nossas costas, levantando a bandeira das nossas prerrogativas, a nossa OAB. Se nós não tivermos a nossa representação maior, sendo comandada criteriosamente em busca das nossas prerrogativas, nós vamos ficar órfãos, nós vamos ficar isolados no nosso dia a dia profissional. Eu aqui digo até, nós estamos no ano eleitoral, não sei se Tadeu sabe, nós estamos no ano eleitoral, no ano de eleição na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho um pensamento, isso eu digo de público, porque eu atuei muito na época do Dr. Paulo Borba, quando foi presidente da OAB, e ele fazia manifestações públicas em favor dos advogados, como foi feito um palanque no mercado público por conta do assassinato, mataram 2 advogados. Eu estive no palanque também, usando da fala, o Dr. Paulo esteve lá, a OAB em peso estava lá, e hoje nós não vemos a OAB lutando pelos interesses dos advogados saindo na rua, eu não vejo desagravo acontecendo. Também na época do doutor Adriano Zanotto, quando foi presidente da OAB em 2012, ele bateu de frente com o judiciário, com os juízes, com os desembargadores, queimou o filme dele para ser candidato a desembargador. Por quê? Porque ele lutou pelos interesses dos advogados quando ele foi presidente da OAB. E hoje, ele está se lançando candidato à presidência da OAB. Eu vou votar nele, porque eu sei do passado dele, eu sei da integridade dele, tenho certeza que ele vai nos amparar, tenho certeza que ele vai lutar pelas prerrogativas dos advogados. E nós vamos estar com ele, vamos lutar, porque ele vai ser o presidente da OAB que vai saber dar a resposta àqueles que desmandam para com os advogados. Queremos também agradecer a presença desse renomado jurista, criminalista, tem uma banca fantástica no centro de Florianópolis, onde tem uma equipe de primeiro mundo, atualizada. Doutora Vani Serafim Santana, é um privilégio a mesa redonda de hoje, está se servindo da sua presença, isso traz um conforto, intelecto e também incentiva para que os demais advogados também possam estar conosco todas as semanas, às terças e às sextas-feiras. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente os pares, cumprimente o telespectador, os internautas, cumprimente o nosso convidado central, o doutor Valdir Mendes, faça a sua importante pergunta. E é claro, 3 passinhos até a frente, recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu. Prazer estar com os senhores mais uma vez aqui, agradecendo o convite. E, obviamente, que se tratando da pessoa do Dr. Valdir, a gente não poderia deixar de aqui se fazer presente, porque ele merece, realmente tem todos os seus méritos de brilhante advogado, foi um excelente presidente da Acrimesc, luta exatamente pela classe, isso é muito importante. Senhores integrantes da mesa, prazer estar mais uma vez com os senhores aqui, essa família que se reúne. Eu venho às sextas-feiras normalmente, às terças não tenho condições, mas agora ando meio gazeando como aquele bom aluno, diga-se de passagem, por compromisso, Tadeu, pode ter certeza. Tenho prazer em estar aqui com os senhores, diga-se de passagem, muito mais aprendendo com todos os senhores. Tá? Os colegas que a gente está aqui hoje, o representante de Biguaçu, a colega trabalhista, diga-se de passagem, o nosso colega aqui, criminalista também. É um prazer estar com os senhores. E os senhores telespectadores, não poderia deixar também de cumprimentá-los e dizer que nós todos aqui estamos aprendendo com a presença do Dr. Valdir. E, obviamente, que eu gostaria, Dr. Valdir, voltar a falar aquilo que parece que seria o tema central, que é a audiência de custódia. E eu quero lhe falar de 2 lados, porque
Porque eu fui policial 10 anos, fui escrivão, delegado de polícia, e depois estou completando quase 40 anos de advocacia, então, quer dizer, conheço os dois lados da coisa. E se nós examinarmos o nosso Código de Processo Penal, mas essencialmente o processo penal, nós já está vinculado ali ao que se chama audiência de custódia. Porque sabe-se que a polícia só pode prender em flagrante delito. E as 24 horas que a gente está falando aí, ela já existe, que são as 24 horas previstas para entregar nota de culpa ao réu. E realmente no meu tempo como policial, e uma boa parte também como advogado, ela já se praticava. O juiz gostava muito sempre de, antes de homologar, muitas vezes, ao menos no meu interior do Rio Grande do Sul, se fazia de levar apresentar o preso nas 24 horas, ficava com ele, aguardando ele lá na delegacia, 24 horas apresentava. O juiz teria que homologar o flagrante e dizer, ó, vai para cá, vai para lá, vamos recolher. Mas naquela época existia, na verdade, ainda locais para si. Nos presídios existiam locais, o que nós não temos hoje. E realmente a omissão do poder estatal em relação aos próprios presídios é que se levou praticamente a abandonar na prática e hoje está se regulamentando, se obrigando a fazer. E tenha que se fazer, tenha que se cobrar do judiciário essa presença. Vê o preso, vê o estado do preso, tá? Vê o tratamento que está sendo dado ao preso, ao menos, até em nome da dignidade humana, porque todos nós podemos amanhã ou depois estar submetidos a um processo e, diga-se passagem, o próprio processo penal, processo crime, já é uma forma de punição. Quem é que não quer? Quem é que quer estar submetido ao crivo de um processo? Já começa aí uma punição. E, logicamente, que a sua condenação com a sentença no julgado vai dizer que ele é culpado ou inocente. Então, não somos nós, vamos dizer, um magistrado. Então, detalhe mais, tanto a audiência de custódia, que eu tenho certeza que o senhor já vivenciou como advogado, e que hoje praticamente estava sendo abandonado, e que hoje ao menos está obrigando aos magistrados, ao menos terem, em 24 horas, fazer um contato com o preso e decidir, até porque hoje tem mais alternativas para se manter a liberdade vigiada e outras medidas, que realmente o modernismo do processo penal nos alcançou. Vamos detalhar mais, porque afinal de contas era isso que nós falamos. Eu gostaria de ver da sua maiores detalhes da antiga e da atual, porque a antiga, ela sempre existiu. O que está fazendo agora é regulamentando e obrigando que ela exista, realmente. E a necessidade disso aí, inclusive para desocupar um pouco, porque nós temos uma população carcerária hoje, 40% dos nossos presos é preso provisório. Estão presos, estão recolhidos e não são condenados ainda. Gostaria de ter a sua Esse é o experiência. doutor Avanir, sabe tudo e um pouco mais. Em 1992, o Brasil iniciou o segmento do que diziam as cortes internacionais, referenciando a custódia, em 1992. Mas o que existe, doutor Avanir, quando você falou que já acontecia essa mesma situação de custódia, mas de outra maneira, vivenciada de outra maneira, mas não era a presença do preso na frente do magistrado. Era a nota de culpa, era a cópia do flagrante que teria que ser encaminhada ao judiciário, não o preso, a cópia do flagrante. Com aquilo, o juiz de direito passava a ter o comando daquela pessoa que está presa. O delegado não tinha mais responsabilidade. Ele recebeu dos militares o preso, ele fez volta de flagrante, encaminhou o preso para a unidade prisional e o cópia do flagrante é encaminhado em 24 horas. Se ele não encaminhar ao judiciário, cabe ao advogado impetrado com habeas corpus para soltar aquele preso para excesso de prazo. Bom, então o que é que existe na audiência de custódia? Repito, é a humanização do processo. Em rápidas palavras, deixa eu só para eu colocar, eu sei que o espaço é curto. Se vocês lerem o livro Donato, Os Miseráveis, de Victor Hugo, ali tem uma personagem que era um rapaz que costumava assaltar, a roubar.
Foi preso. Foi preso. E ele foi preso lá dentro da cadeia, pegou, parece, 9 anos, mas começou com alguns incidentes disciplinares, a cometer crimes lá dentro da cadeia, ficou mais um período preso e tal, um pouco considerando-se injustiçado, acabou terminando a sua prisão, foi para a rua. Quando ele esteve solto, ele começou a trabalhar com padre. Com padre. E lá, trabalhando com padre, ele veio a roubar as pratarias da igreja. Levou. Foi pego na esquina, a polícia prendeu, levou ele para o padre, disse: seu padre, acabou de roubar o senhor. O padre simplesmente disse para ele, os policiais: não, ele não me roubou, eu dei isso para ele. A partir disso ele não roubou mais, não praticou mais o crime. Porque aí ele começou a entender que o ser humano, um pode respeitar o outro, um deve respeitar o outro. Agora eu pergunto, quantos Jeans, quantos rapazes desses estão no processo esquecidos, amontoados numa prateleira, sem haver a consideração humana em cima, que tem que ter os Jeans de Victor Hugo nesses processos. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, todos nós, ao show da tarde, ao vivo, inclusive o nosso convidado central, o nosso convidado central. Então, mais uma vez, queremos agradecer a presença do Dr. Valdir Mendes. Ele vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre as perguntas de cada um dos senhores e senhora. E, na sequência, já ele vai fazer a sua despedida. E o show da tarde tem mais, que nós preparamos alguma coisa mais fantástica que vocês vão levar para casa e não vão esquecer jamais. Dr. Valdir, por favor, até o centro. 2 minutos, recebendo os aplausos! Fico sensibilizado, fico contente, fico agradecido pela presença de todos vocês aqui, em fazerem essas perguntas tão inteligentes, tão profundas, né? Perguntas que veem o interesse da nossa sociedade, perguntas que veem o interesse do telespectador, perguntas que fazem com que a gente possa refletir naquilo que nós estamos fazendo para a sociedade, naquilo que nós podemos fazer para a sociedade, naquilo que nós podemos fazer para os nossos filhos, para as nossas famílias, para as religiões, naquilo que nós podemos contribuir com pessoas necessitadas, não fechar os olhos para aquelas pessoas descamisadas, para as pessoas pobres. Acho que o programa do Tadeu, tenho certeza, credencia isso para os telespectadores. Leva essa parte de refletir, de pensar, de analisar, de levar a sensibilidade do ser humano, que nós somos pessoas sensíveis. Às vezes nós nos tornamos rudes por situações adversas, mas no fundo nós temos o coração. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos participar no programa, participar com os telespectadores, e por isso eu digo mais uma vez obrigado a todos vocês, com carinho, amo a todos vocês, e gostaria de, na próxima oportunidade que tiver um de vocês sentado ali, estar aqui presente para eu poder fazer as perguntas e para vocês verem que quando nós estamos lá, nós trememos. Nós trememos mesmo. Muito obrigado a todos. E agora no show da tarde, vem aí o nosso embaixador da paz. Boa tarde a todos os telespectadores, em especial ao Dr. Valdir, que deu um show de defesa, deu um show de advocacia para todos aqueles que precisam se defender, que muitas vezes não têm oportunidade de ter uma pessoa com a competência dele. Eu tenho certeza que todos aqueles que ele tem defendido teve um grande resultado, tiveram grande vitória, e também parabenizar todo o grupo de advogados que estão presentes. O show da tarde, cada dia mais, ele está trazendo aulas, e hoje nós aprendemos a parte jurídica, com todo o conhecimento do Dr. Valdir, que não só ele é um advogado, mas também é presidente da Academia de Letras, e uma pessoa idônea para que todos nós possamos aprender. A cada dia mais, nós podemos ter o maior conhecimento através do show do programa Tadeu Soares, o show da tarde. Obrigado pela presença, obrigado, Tadeu Soares, por mais oportunidade. E agora no show da tarde vem aí o nosso professor da mesa redonda, Ramos Donato. Nós todos dependemos da justiça. Nós dependemos do juiz, do promotor, do advogado.
Estamos agora aplaudindo as consequências do Lava Jato e torcendo para que a justiça determine o repatriamento do dinheiro ilicitamente depositado no exterior. E só isso já ajudaria a nossa vivência. O governo está aí à procura de cortes para poder economizar. Mas a gente fica triste, apreensivo, quando maus exemplos partem do próprio judiciário, dos próprios detentores, dos trâmites da justiça. Veja, existem tantas coisas que podem ser feitas para beneficiar o nosso tesouro. Vou citar apenas um exemplo. 4.350.000.000.000 só para pensão das filhas solteiras do servidor. Mas o povo brasileiro inventa coisa. Então ela não se casa para continuar recebendo essa pensão. Outras se casam, têm filhos e não tem ninguém para enxergar isso e dizer, olha, a partir de agora você não tem mais direito. Leis para lá, leis para cá. Eu fico pensando que nós vamos ficar apenas com a certeza de uma lei, que não é brasileira só, é uma lei mundial, e dessa ninguém escapa. Essa é imutável, ninguém mexe nela. É a lei de Murphy. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Doutor Valdir, escolha o número de 1 a 17. 15. Microfone. Eu só acredito nas mulheres. Quem é o número 15 que eu vou, doutor Letícia? Aí é chimia, né? Quem é o número 15 aqui? 15. Doutor Pedro. Não. Biguaçu não vale. Outro número. 7. Quem é o número 7 aqui? Número 7. 7. Jandir Rodrigues. Muito bem. Confere aqui que é 7 aqui, o 7. Confere que é o Jandir. Aqui, ó, Jandir. Não, é só para te receber isso aqui, só. Agora é o seguinte. Doutor Valdir, faça favor aqui. Todo mundo pode sentar agora. Fica aqui, calma, fica paradinho. Todo mundo sentadinho. Senta, Raul, senta aí. Pode sentar, por favor, pode sentar. Que ainda tem mais. Lógico, doutor Valdir, hoje nós preparamos um programa porreta, né? Um programa, vai ter até cocada hoje, Agora, é a capa do jornal, fique esperto agora, hein? Capa do jornal, fique esperto. Primeiro aqui o meu tesoureiro ali. Está ali, do lado do doutor Valdir ali, capricha. Senão ele não libera, né? Tem que ter esquema, né? Calma, silêncio, agora é silêncio. O presidente da OAB lá de Biguaçu, ali. Ó, ele vai comprar 10, teu 10, hein? O Rogério falou em 70, mas é só 7, então só 7. 7 ali. Doutor André, esse gigante aí, ele fez uma apresentação. Meu Deus do céu, fiquei até emocionado. Pode sentar, por favor, aí. Esse aqui é gigante. Gigante, veio 4 aqui, agora aqui. O que falta agora aí? O que falta ali? O que falta ali? O que falta? Calma, não fala. Não fala. Que isso, pô? Não fala. Domingo vai dar show, hein? Quero ver, hein? Deixa que dá pulo lá, né? Há 7 anos atrás, aquela coisa toda. O que falta aqui que eu não sei? O que falta aqui? Calma, não fala. O que falta ali? O que falta, né? O que falta ali? Uma mulher ali, essa aqui, a doutora Letícia. A doutora Letícia. É muita gentileza, pode agora arrocha ali. Ali, encosta ali. Capa do jornal Fica Expert, isso aí, meu Deus, isso aí vai vender pra caramba. Isso aí. Olha aí, capricha. Muito bem. Calma, que pressa é? Já estou com pressa já. Doutor André pode sentar. O presidente da UAB, de Iguaçu, pode sentar ali. Meu tesoureiro pode sentar ali, meu tesoureiro. Doutor, disse agora um compromisso. Calma, silêncio, que é isso, silêncio. Agora você deve esse menino lá na poltrona como fosse numa sociedade, por favor. Vamos aplaudir, gente! Obrigado. E agora no show da tarde vem aí os 10 mandamentos!
bom. Ó, tudo que é bom merece bis, tá? Merece bis. Mas antes eu quero falar do show musical, 7ª edição, por isso canto, show de música e dança com artistas nacionais e internacionais. E é claro que o grande homenageado é o Dr. Valdir Mendes, presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Florianópolis, dia 24 de setembro, às 20h30, no TAC, Teatro Álvaro de Carvalho. Todos nós estaremos presentes. Mostra aqui, por favor, aqui, o Dr. Valdir sendo homenageado. O cara tá por cima da carne fresca, né? Olha aí, ó. Bacana? Então agora sim vem aí os 10 mandamentos! A todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos fazendo a nossa parte. Esperamos que você que está em casa, onde você estiver, também faça a sua parte. Agora é muito difícil reunir essas cabeças, porque essas cabeças são diferenciadas. E para que a gente possa fechar o show da tarde com chave de ouro, desejando a todos um ótimo final de semana, eu quero que vocês voltem para casa com a bateria carregada. Por isso, vamos ouvi-lo. Ele, o pastor Taborda! Programão hoje. O texto que eu li no começo da abertura do programa diz assim: a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é puro e é bom. A lei é santa, o mandamento é santo, justo, puro e bom. Não há problema nenhum com a lei. Às vezes, os homens não conseguem aplicá-la. E essa é uma grande complicação. Eu estava pensando esses dias no problema da culpa. Ninguém quer levar culpa de nada. Eu fui fazer uma visita ao presídio e perguntei para uma das pessoas que eu estava conversando lá, por que ele está aqui? Por que você está aqui? O que te trouxe para cá? O que foi que você fez? Eu disse: não fiz nada, pastor. Eu sou inocente, estou aqui injustamente. Então, o problema da culpa é que ninguém quer assumir a culpa. O próprio Adão, Deus criou Adão e Eva, colocou eles no paraíso. E o Adão transgrediu a lei de Deus. Quando Deus apareceu para conversar com ele, Adão disse assim: a culpa é tua, Senhor. A mulher que tu me deste, né? Então a culpa é tua, você me deu uma mulher e essa mulher fez eu desobedecer a tua palavra. Essa habilidade de transferir culpa ou de procurar se isentar da culpa, ela é muito grande, muito antiga. As pessoas tentam fugir da culpa em nome de Deus. Um certo cidadão, ele bateu num carro e quando ele foi levado à justiça, ele contratou um advogado muito bom. E esse advogado descobriu uma falha no BO. E ele chamou o policial que fez o BO para sua entrevista, como testemunha, e perguntou: o senhor como se chama? Ele disse o nome. Foi o senhor que preencheu esse BO? Foi. Então poderia ler para mim aqui o lugar onde que o senhor registra o acontecimento? Ele registrou a data. Tudo certo, 25 de abril, na rua tal, né, houve esse incidente. Aí o advogado olhou e viu que havia um erro na data. Ele registrou a data de 25, mas no dia 25 aquele cidadão acusado do crime não estava no local, estava numa outra cidade. Ele disse: eu peço o arquivamento do processo porque não está... está comprovado, eu posso provar aqui que o meu cliente ele estava em tal cidade nesse dia e nesse horário. O que acontece? Todo mundo foi para casa. O cara bem feliz porque foi livre da culpa. O advogado feliz porque ganhou. Porém, a vítima sabia que houve erro, o policial sabia que houve erro, o próprio culpado sabia que houve erro, mas foi para casa tranquilo, com a alma lavada, porque ele foi absolvido do seu erro.
A Bíblia diz assim, não matarás, então não matarás. É lei. Não pode matar, devia ser preso, independente de julgamento. Depois vai julgar, vai ver se há atenuantes, se não há atenuantes. Matou, vai para a cadeia. Não roubarás, roubou, vai para a cadeia. É simples. Existe lei. Mas a pessoa não é culpada enquanto o juiz não diz que ela é culpada. E aí ele ganha bastante tempo, espaço de tempo para fazer coisas erradas. Até quando nós, homens, vamos ficar lutando para ficarmos livres, quando o certo seria a gente confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus, pedir perdão à sociedade, acertar a vida? Tudo hoje se move por dinheiro. Quando a presidente falou de criar a CPMF, todo mundo foi contra. Não tinha um que fosse a favor. Mas quando ela viu que não tinha favor, ela jogou para os deputados, para a Câmara. Ela logo procurou os governadores e disse, eu preciso de vocês. E se vocês não me ajudarem, eu não vou dar dinheiro para vocês. Então, por amor ao dinheiro, eles já estão pleiteando que o aumento era de 0,2%, agora já estão pleiteando do 0,38% para eles ganhar mais dinheiro. Então, a sociedade ela se move muito pelo dinheiro. E isso leva a muitos erros, a muitas mentiras, a muitos roubos, a muitos crimes. Porque está na Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas são contra a presidente e estão lutando pelo impeachment. Mas na hora de votar, eles, se aparecer cesta básica, gente, eles votam nela de novo. Porque as pessoas estão loucas por dinheiro. O dinheiro compra tudo. O que o Brasil está precisando é de pessoas de caráter, de cidadãos de caráter, de cidadãos que não se vendem, cidadãos que aprendem a viver de acordo com os princípios da lei de Deus. Se fala muito daquilo que a igreja pode fazer. A igreja pode fazer muito e tem feito. Mas às vezes ela também é criticada pela forma como trabalha. Na nossa igreja, por exemplo, se alguém rouba, ele é desligado automaticamente. Não botamos na cadeia, não podemos, não somos lei. Mas ele é desligado, ele não pode ficar membro da nossa igreja se ele rouba. Ele não pode ficar membro da nossa igreja se ele... ele mente, a gente dá uma chance dele pedir perdão, se arrepender. Mas se ele não se arrepende, ele mente 2, 3 vezes, ele é desligado, porque ele é mentiroso. Eu acho que tem que ter cumprimento de lei. Teve um ministro dos transportes, um gaúcho, não lembro o nome dele, faz bastante tempo já. Um cara muito forte, muito justo, muito correto, mas ele atropelou um cara de noite. E se mandou. E pensou que porque era 2 da manhã, ninguém descobriria. Mas alguém lá de madrugada anotou a placa do carro e depois apareceu lá em Brasília. Filho do Dacir Klein. Apareceu lá e ele disse assim, eu choro, pedi para o meu filho parar, meu filho não parou, mas eu quero que meu filho seja punido, que meu filho seja disciplinado, porque eu quero isso, quero aquilo. Ele, inclusive ele renunciou, porque ele tem um bom caráter. Aí foram julgar o rapaz, porque ele abandonou, não prestou socorro. Aí foi absolvido. Ele não prestou socorro porque a vítima já estava morta. E ele não ficou nem um dia na cadeia. Como é que funciona? Como é que nós vamos sentir paz no coração quando a lei existe para ser cumprida e ela não é cumprida? Então nós precisamos de transformação interior. Por isso que Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Cada um de nós tem que buscar a sua própria transformação, a sua própria mudança, a sua própria nova vida. E Jesus Cristo pode nos ajudar. Eu sou pastor, prego o Evangelho. Eu não prego outra coisa. Mas a gente vê tanta tristeza, tanta angústia na sociedade que às vezes a gente fica também como pastor indignado. Nós sabemos que temos que perdoar 70 vezes 7, como cantou o Rogério Brum. Mas admito que nem sempre isso é coisa tão simples assim, como está escrito. Mas que Deus nos ajude a sermos um povo diferente. E se não der impeachment, que nem acho que precise, porque quem vai substituir, acho que é pior ainda. Eu acho que nós devemos fazer uma manifestação nas urnas muito forte,
e sabermos escolher o nosso próximo presidente. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Tabor, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Todo domingo às 19 horas estamos lá para receber você.